Amém, amados? Vamos entrar na palavra. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Glórias a Deus. Jeremias, capítulo 2. Aí, hein, Flavinha? Amém. Jeremias, capítulo 2. Amém? Versículo 11, querido. Nós vamos ler o 11 até o 13. Alguma nação, presta atenção, redobra a sua atenção e ouça o que Deus tem para falar para você. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso os céus, fiquem horrorizados e assustados, né? Eles mesmos me abandonam. Olha o Senhor falando. Diz o Senhor: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. A fonte do que, igreja? A fonte de água. E cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm águas. Vai para Jeremias, abre lá em Jeremias 17, abre aí, muda um pouquinho, livro de Jeremias, capítulo 17 agora. Vou ler só um versículo. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Isso. Só um versículo. Versículo 13. Amém? Vou ler aqui e vou ganhando tempo. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 13. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonaram sofrerão vergonha. Aqueles que se desviaram de ti terão seus nomes escritos no pó. Escrito onde, igreja? Pesado, hein? Pois abandonaram o Senhor, a fonte do quê? Que o Espírito de Deus possa falar com a minha, a sua vida, e a prova do nosso Deus não volte vazia, sem antes fazer o que Ele apraz dentro de mim e de você e toda a nossa volta, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pois bem, o Senhor vai levantar um menino por nome de Jeremias. E Jeremias vai falar assim para Deus: eu sou ainda um menino. O menino não tem experiência. Você pegar uma criança, você vai olhar e falar assim: essa criança não tem experiência de nada. Mas Deus queria dar experiência para Jeremias. Eu estou falando com alguém aqui que Deus está permitindo você passar por uma experiência. Fala para 2 pessoas: Deus está permitindo você passar por uma experiência. Existem empresas que contratam pessoas e ela faz um propósito, vai passar por uma experiência. Se for aprovado, se passar na experiência, é aprovado. Se não passar, não é. Existem empresas que dão a oportunidade de você fazer experiência. Outras empresas, ou acha novo demais, não tem experiência nenhuma, nem contrata, ou é velho demais, por causa da idade, descarta. E o nosso Deus é tão maravilhoso, irmão, que Ele te dá a oportunidade de você passar por uma experiência com Ele. E o resultado final, pode ter certeza,
que é um resultado de excelência e maravilhoso para a sua vida. A Bíblia nos fala então que Deus fala com esse menino, falando para ele: você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Vamos correr. E então o profeta Jeremias vai entender o recado de Deus. E Deus falou assim: tudo que eu colocar na sua boca, você vai falar contra os sacerdotes, os religiosos, contra os governantes dessa nação. Pensa, sozinho? Não, eu sou contigo. Você pode falar para o seu irmão: Deus é contigo, não tenha medo. Descongela a língua e fala assim: Deus é contigo, irmão. Oh, glória. Jeremias até então está com medo. E Deus está mandando dizer para alguém aqui: às vezes o medo até é necessário, mas você tem que entender que o medo, ele é um agente que te paralisa, tá? Tem pessoas que têm medo de se relacionar. Tem pessoas que, porque não deu certo uma vez, duas, três, tem medo de tentar novamente. Já falei aqui outras vezes que uma pequena marca de refrigerante, chamada Coca-Cola, na primeira vez que ela inaugurou a sua indústria, no primeiro ano, ela vendeu 25 garrafas de refrigerante. Tinha tudo para desanimar, irmão. Tinha tudo para voltar. Nossa, produzimos bastante e vendemos só 25 garrafas. Alguém poderia falar assim: esquece. Isso aí não vai dar em nada. Porque a intenção era o quê? Se ter uma fonte lucrativa. Quando você abre um negócio, uma empresa, você quer ter uma fonte de lucro, irmão. Pois a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Presta atenção, e essa empresa desistiu? E eu estou falando com alguém aí: por que você não está dando certo uma vez, duas, três? Você vai parar, vai desistir? Tem um segredo. O segredo é buscar em Deus. Porque o homem não recebe coisa alguma se primeiro, do céu não foi enviado. Cutuca o irmão e fala assim: tudo vem de Deus, ô abençoado. Fala para ele, tudo vem de Deus. Você está achando que vem como? Vem pela força do meu trabalho. Se Deus não te der a saúde, você nem levanta para trabalhar. Se Deus não tocar no coração, e aqui eu vou já revelar um segredo, que eu vou falar para você, tá, irmão? Se não mudar nem algo na minha vida e na sua, eu vou parar de pregar essa palavra. Vou parar de pregar essa palavra poderosa de Deus. Porque o segredo 2 que eu tenho para falar para você, a Bíblia fala que Deus revela o seu segredo aos seus profetas. É para qualquer um que Deus sai falando do segredo dele, não, querido. Olha, presta atenção. Em Jeremias, ouça-me, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, em que lemos a primeira parte, o Senhor está falando com o profeta para falar para a nação de Israel. Olha o que acontecia. Vê se acontece isso com você. Eles, a nação de Israel, colocavam toda a sua confiança, toda a sua esperança nos sacerdotes, no templo, na igreja, e nos sacerdotes. Eles confiavam mais na igreja, mais no templo, do que em Deus. Correram e fizeram cisternas, tipo de uma valeta. Cavaram valetas para quando a chuva cair, irmão, reter a água da chuva. E aí, você sabe, a terrinha, ó, a terrinha boa, hein? Manda mais. Faz mais valeta. Eles percebiam que quanto mais valeta eles faziam, eles botavam fé, esperança. Nós vamos reter a água. Vamos reter o quê? Você sabe que o seu corpo, mais ou menos aí, mais de 70% do seu corpo, é formado à base de água, tá, irmão? Por isso que você já ouviu o médico te falar: bebe água,
Fala pro teu irmão, bebe mais água, hein? Não, fala aí, irmão, bebe mais água, hein? Você tá bebendo... Fala pro seu irmão, bebe mais água, viu? Presta atenção. É para beber o quê, irmão? Ah, tá. Aí o outro fala assim, aguardente. Para beber água, irmão. Porque o nosso corpo precisa. E você vê que os médicos em Israel, os médicos em Jerusalém, Israel, eles orientam a pessoa a comer maçã e beber muita água. Dificilmente vai ver a cara do médico. Está ouvindo, pastora? Está ouvindo o povo de Deus? Fala para o seu irmão, você está ouvindo? Fala assim, ô Adriano, está ouvindo? Você está ouvindo ou eu não está? Então Deus, Ele falou assim para Jeremias, está vendo esse povo aí, Jeremias? Eles estão cavando, fazendo cisternas rachadas, e não está retendo a água, e esqueceram-se de mim, que sou a fonte de águas vivas. Eles estão querendo reter a água da chuva, e esqueceram de mim. Sou eu que produzo a água. Eu sou aquele que o tempo todo eu fico produzindo água. Eu sou a fonte de águas vivas. Lá no Novo Testamento, Jesus chega assim num poço de Jacó, meio-dia, aquele sol batendo na cabeça, sai uma mulher samaritana com um vaso buscando água, e os samaritanos não falavam com os judeus. De repente o Senhor Jesus se aproxima e pede àquela mulher, eu quero um copo d'água, me dá um. Ela olhou bem e falou assim, mas como você, sendo judeu, fala comigo, mulher samaritana, porque eles não se davam. E era proibido um homem falar, olha a ignorância religiosa. Jesus passou por isso também. Porque se ele fosse pego falando com a mulher sozinho, era escândalo, tá, irmão? Pensa, olha, não sei nem se eu falo, hein? Era a ignorância religiosa. Se pegasse eu falando sozinho com você, é escândalo. Se pegasse eu falando sozinho com a Flávia, era escândalo. Olha, está falando com a loira, está falando com a morena, está falando... Vou levar notícia para a pastora. Irmão. Olha que eu já passei por isso. Jesus, meio-dia, falou com a mulher samaritana, eu quero dessa água aí, dá-me. Mas como você sendo judeu pede para mim? Aí ele falou assim, se você soubesse quem é que se pede, você não daria, você que pediria. E ela olhar assustada para ele. E lá em João 6 e 7 fala assim, Jesus falando, eu sou a fonte de água viva. Aquele que eu der, da água que eu der para ele beber, fontes de águas vivas fluirão de dentro dele. Meu Deus. Como assim, pastor? Jeremias 2 fala que Deus é a fonte das águas. Deus é o quê, irmão? E por que você está cavando cisterna? Está procurando recurso, refúgio, socorro, onde daqui a pouco aquela água vai embora. Por que você não corre para a fonte? Por que você não vem? Jesus falou assim, e eu vou falar, hein, pastora? Um dia eu bati num púlpito de uma igreja, fala assim, pastor, Deus manda falar para o Senhor, para essa igreja, todo aquele que vier aqui, ó, beber dessa água, vai voltar e vai ter sede aqui. Eu profetizo essa noite que todos que beberem dessa água vai voltar a ter sede. Engraçado que Jesus ele é conhecido como a fonte de água viva e a fonte teve sede. Ele pediu água para a mulher. Olha que mistério. Deus faz loucura que você não entende, irmão. Presta atenção. Jeremias, capítulo 2, fala que o povo o abandonou. Jeremias, capítulo 17, fala assim, e ai daquele que me abandonar. Jeremias 17, 13, ai do povo que virá as costas para mim e me abandonar. Fala para o seu irmão, não abandona Deus não, meu irmão.
Ai, pastor, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais essa esposa, eu não aguento mais esse trabalho. Esse poço, essa cisterna rachada hoje, ela vai virar uma fonte de água viva para mim e para você, diz o Senhor. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Essa cisterna que não está retendo nada na sua vida, Deus vai mandar e vai tirar ela embora. Eu estou trazendo fonte de água para você, diz o Senhor. Existem árvores que são privilegiadas, tá, irmão? Que foram plantadas em ribeiros de água. Sabe o que é ribeiro? Fontes de água. Deus te escolheu para te colocar onde tem ribeiros de água. Pode vir o calor, a dificuldade, e ainda na estação própria, ela vai gerar o seu fruto. Alguém olha para você, mas aí tu vai morrer, vai fracassar. Falar, Senhor. Uma palavra desceu aqui e Deus mandou dizer, fala para ele, eu estou quebrando, fala para ela, eu estou quebrando a palavra escrito fracasso. Deus está quebrando a palavra fracasso na minha e na tua vida. Fala para o teu irmão, fala assim, você não vai fracassar. Aperta a mão dele aí, não, já está apertando. Já. Aperta a mão dele e deve falar assim, você não vai fracassar. Essa sociedade está na torcida, Jesus. Essa sociedade sem Deus está na torcida, porque existe uma sociedade sem Deus aí fora. Uma sociedade que virou as costas para Deus. Uma sociedade que acha que só o templo, o sacerdote, o pastor já levanta a mãozinha para mim, ora e Deus vai barrar. Não, Senhor, você precisa estar mais vou falar, Senhor, você precisa estar mais ligado na fonte, irmão. Se você for cortado da fonte, tu já era. Qual é a fonte na sua vida, irmão? Fontes de águas mortas. Água o quê? Água o quê, irmão? Viva ou morta? Se é viva, por que não está produzindo na Ramachai? Primeiro segredo aqui. Primeiro segredo para você. Que você tem que entender. Que Deus é a sua fonte. Deus, fala para o seu irmão, Deus é a sua fonte, viu? Você compra uma revista, ou você vai nos anúncios de rede social, tem uma fonte ali, irmão, que gera aquelas notícias ali. Quem é a fonte? Quem é que está por trás daquilo? Daquelas notícias. Até dos fake news da vida. Quem é que está por trás daquilo ali? Tem uma fonte. Você é uma fonte dentro da sua casa, no seu trabalho. Mas atrás de você, quem é? Quem é que está? Hein? Primeiro segredo. Você não pode esquecer nunca na sua vida. Que é Ele que produz a água para você. É Ele que produz todas as coisas para você. E Deus manda dizer, eu e a pastora, nós tivemos uma oportunidade, já falei aqui, de ir para Rio Quente. E você vai no Rio Quente, águas quentes, né? Água termática, né? E você entra lá, a água é quente, irmão. E começa a borbulhar. E os agentes de viagem falam assim, olha, a cada 18 segundos, nascem, brotam 18 bilhões de litros d'água aí. Como assim? E não para. Você pensa que para? Não para, borbulhando. E tem um espaço lá que é chamado Poço do Governador, né? Que você entra, você tem que ficar 15 minutos, senão você torra lá, você queima. Pensa. O que Deus está falando? Um exemplo a você, que Deus está me dando. Que essa fonte de água, ela não vai parar de produzir para você, diz o Senhor. Ei, levanta a mão, recebe a fonte de água, é Deus. E Deus não para de produzir o que você precisa, meu querido.
A fonte de água, ela não para de produzir, irmão. Existe algo chamado nascente, a nascente do Tietê, a nascente do rio São Francisco, a nascente do rio Sorocaba, sei lá, irmão. Você vai na nascente do rio Tietê, é aquela gota, eu já ensinei a igreja, é assim, ó, olha para mim, você vai na nascente do rio Tietê, é só isso aqui, ó. Você vai, é só isso daí, só que ele não para de produzir, e vai ganhando dimensões enormes. Levanta a sua mão, que é assim que Deus manda dizer para você. Você pode começar pequenininho, mas esse negócio vai crescer na tua mão, diz o Senhor. Levanta a mão que esse trabalho vai crescer na tua mão, diz o Senhor de Israel. Abre a mão para receber essa unção de pastor, não passa disso. Essa fonte aí, esse rio vai crescer na tua mão, diz o Senhor. É o teu negócio, é a tua empresa. Levanta a mão, recebe, querido. Dá para dar glória ou não? Mas é só isso, alguém olha, mas é só. E é só um conta-gota, hein, Gilton? Nossa, estou fora dessa fonte, mas só que ela não para. Você tenta entulhar, não para. Tentaram entulhar os poços de Isaac. Isaac batia a picareta. Onde ele batia a picareta, a unção estava com ele, a bênção de Deus estava com ele. Ele batia, Gabriel, água. Meu Deus. Sabe por quê? Porque o segredo estava com ele e Deus. Deus falou assim: Isaac, eu sou a fonte de água viva na sua vida. Onde você colocar as tuas mãos, a minha mão vai junto com você. Eu vou embora. Onde você colocar as tuas mãos, a minha mão vai junto com você. Mano, eu vou voar. Se você busca esse Deus e você começa a entender, primeiro segredo, que Ele é a tua fonte, os inimigos tentavam, os filisteus tentavam entulhar os poços de Isaac e falavam assim: eu vou fazer de tudo para ele não dar certo aqui. Vou fazer de tudo. Os filisteus muitas vezes tentam entulhar os teus poços, tentam entulhar e falam assim: ela não vai dar certo aqui. Recebe você também, igreja. Isaac não vai dar certo aqui, vou entulhar os poços dele. Não tinha problema, larga a mão. Ele tinha bênção de Deus, onde Isaac colocava as mãos e começava a cavar os poços de novo, que o seu pai Abraão deixou, onde ele batia a picareta, a água brotava. Levanta a mão que o segredo está na tua mão, diz o Senhor. Eu sou a tua fonte. Os inimigos, eles ficavam indignados, mas eu entulhei os poços dele, entulhei os poços dela. Não é possível. Isaac, está abrindo mais poço, é? Juntava de novo. Uma raça ruim, que é os inimigos, não quer ver você prevalecer, prosperar. Juntava de novo, Damião. Vamos entulhar os poços de novo, não adiantava. Até o dia que eles disseram assim, irmão Roberto, disseram assim: não dá para guerrear contra eles. Sabe por quê? Porque a mão de Deus favorece Isaac o tempo todo. Levanta a mão, recebe de Deus. Deus manda dizer para mim e para você: é as minhas mãos que te favorecem o tempo todo. Mas você não pode virar as costas para essa fonte, achar que não precisa mais dessa fonte chamada Deus. E olha que eu tenho falado aqui para muitos, e você vai falar isso de novo para ele. Fala para 2 ou 3 pessoas: Deus está de olho em você faz tempo. Fala para ele, fala. Fala aí, irmão, Deus está de olho em você, Você... Amém. Você Jesus está falando, pastor. Pode falar. Você bate a picareta e você está achando que você está igual a Isaac. Mas Deus falou que ia bater a picareta, ia brotar, não sei o quê. Mas você está ligado nessa fonte mesmo, será? Uma coisinha.
Quem tem animal aqui? Quem tem um gato, um cachorrinho? Quem tem, né? Existem umas fontes de água, não tem umas fontes que você liga na tomada lá e fica brotando. Mas mesmo que não tenha fonte, se você não colocar a água para o teu animalzinho beber, vai acontecer o quê? Fala aí, irmão, vai acontecer o quê? Hã? Se você não cuidar do cãozinho, do gatinho, o que acontece? Morre. Se você não der o alimento para ele, então o teu animalzinho, né, vai acostumando, hein? E o gato pede, sei que não dá comida. Eu tenho uma gata, irmão, que um dia fui viajar, acho que fiquei uma semana. Quando eu cheguei, a gata me olhou assim, ó, parecia uma cabra brava. Ela subiu, não foi, pastora? Subiu o sobrado assim, saiu jogando. A ração estava lá no corredor, lá embaixo. Ela saiu empurrando tudo assim, e me arranhou. Fez até uma tatuagem aqui no meu braço. Brava. Meu Deus, ô mulher. Mulheres são bravas. Gata brava. Se você não der a água, a comida, porque o teu animalzinho depende de você. Ele está lá esperando e ele não é burro. Ele vai pedir para você. Tem uns que saem empurrando, ó, e saem miando na tua cabeça, saem latindo até você dar. Por quê? Porque ele depende de você. Assim, querido, somos nós. Porque se você não der água para o teu animalzinho, você mata ele. Se você não der a comida, você mata ele. Porque ele depende de você. Você é como uma fonte para ele, irmão. Quando ele te vê, é por isso que ele está abanando o rabinho. Você ri, né? Por isso que ele te vê, ele sai. Porque ele vê você uma fonte. Por isso que ele tem paz, tem segurança. Ele fica tranquilo, ele se tranquiliza. Ah, minha fonte está aqui. Assim é Deus. Segundo o segredo, irmão. Nós dependemos de Deus, querido. Você sabia que você depende de Deus? Você tem que falar assim, Senhor, eu dependo do Senhor para respirar. Eu dependo do Senhor para trabalhar. Eu dependo do Senhor para que o Senhor toque naquele coração para abrir a porta para mim. Eu dependo, ó Deus, do Senhor para que o Senhor traga para a minha sobrevivência. Eu dependo do Senhor para o Senhor me prosperar. Nós dependemos o tempo todo de Deus. E muitas vezes esquecemos de falar isso para Ele. Porque tem gente que acha autossuficiente demais. Eu não preciso de Deus. Eu tenho meus cursos, eu tenho os meus contatos e somebody love. É mesmo, irmão? Aí as portas estão fechadas, e aí como é que você me explica? Aí as coisas não têm dado certo, como é que você me explica? Senhor, eu dependo do Senhor, para que o Senhor traga uma pessoa para me fazer feliz também. Alguém me entende ou não? Uma menina que foi da ginasta aí, da atleta brasileira, que ela sofreu um acidente com aquele negócio de esqui na neve lá. Acho que é Jade o nome dela. E ela ficou tetraplégica. Ela depende de alguém para levar ela para o banheiro, para dar um banho nela. Ela depende de alguém. Ela precisa, ela depende de alguém que ajuda. Meu Deus. E nós temos que reconhecer, isso é um segredo que eu estou revelando para você. Que você tem que falar para Deus na tua oração, Senhor, eu dependo que o Senhor traga a provisão para mim. Traga a água que eu preciso.
Eu dependo que o Senhor venha produzir. Você está entendendo o que Deus está falando contigo, irmão? Nós dependemos desse Deus para todas as coisas. Senhor, eu dependo do Senhor para me livrar. Eu dependo do Senhor me livrar. Olha quantas coisas você depende de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Dependemos de Deus o tempo todo. Se alguém achar aqui que não depende de Deus, você depende dele o tempo todo, irmão. Da fonte de águas vivas. Aí Deus fala assim: ô Jeremias, esse povo esqueceu que eu sou a fonte deles. Esse povo esqueceu que sou eu que produzo o que eles precisam. Estão lá cavando cisterna lá, que não vai nem reter a água. E esqueceram que eu sou a fonte de água viva que produz água o tempo todo para eles. Quanto tempo que você não fala com Deus? Quanto tempo que você não busca Deus, irmão? Quanto tempo você não tira água dessa fonte? Quanto tempo que você não tira água dessa fonte? Olha Deus falando com alguém aqui. Pois é essa fonte que vai produzir algo para você. E ele fala que é fonte de água viva, não é morta. Porque uma fonte, irmão, se ela não gerar nada, ela é morta. Mas se ela é viva, ela não para de produzir. Fala para o seu irmão, você depende de Deus. Fala para ele, fala para ela, você depende de Deus. Já estou finalizando que eu vou orar por você. Você depende de Deus, irmão. Para Deus se colocar em níveis superiores, em lugares altos, só Ele, querido, só Ele, igreja linda, é que pode produzir um caminho para você chegar. Porque Deus prepara o caminho da vitória. Assim como o bom pastor prepara o caminho para as suas ovelhas, que durante aquele dia, ele vai trilhar com as suas ovelhas, ele vai preparando o caminho de vitória para elas. Eu dependo de Deus. Senhor, você tem que falar essa noite, rasgar o seu coração e falar para Deus: Senhor, eu dependo de Ti para o Senhor me dar um crescimento que eu preciso, profissional, financeiro. Dependo que o Senhor... Vai lá na mente daquela pessoa e o Senhor agir em favor da minha vida. Ou você acha que vai acontecer o quê? Perlim, pim, pim, para... É assim? Até para Deus te livrar e te guardar das obras de bruxaria, de feitiçaria, você depende de Deus, irmão. Que o tempo todo tem gente que deseja o mal para você, paga, e não é pouco não. Eu já vi uma pessoa gastar mais de 30 mil reais para pagar para matar o outro. Pagar mais de 30 mil para a empresa do outro ir para a falência. E se a pessoa não está ali, ó. Aí, ó, que bênção. Se a pessoa não está ali na fonte, se a pessoa não está firmado na fonte, irmão, tirando água dessa fonte, eu vou lá. Porque Jesus fala assim, ó, a água que eu der para você beber, vai fluir rios de água viva em você, não vai parar de produzir. Ó, você vai levar essa água hoje para a tua casa, e lá na tua casa você vai fazer duas coisas. Fala em Deus. Você não vai beber aqui. Você vai beber lá na tua casa. Você vai lá nos celeiros da tua casa. Não é dar para o santo não, irmão. Você vai lá nos celeiros da tua casa e vai, ó, jogar um pouquinho de água lá nos teus celeiros. Eu não sei se você vai ter fé de fazer o que eu vou falar aqui. Pode pegar Senhor, pegar uma moeda e virar um pouco dessa água que eu vou dar para você levar para a tua casa. Você virar um pouco dela na moeda, pode ser de 5 centavos, 10, 25, R$1. Você vai molhar a sua mão junto com essa moeda
E Deus vai fazer virar uma fonte de água na tua vida. Que Deus mandou fazer isso aqui. Quando o povo de Israel via os profetas com chifre de carneiro, ou eles corriam do profeta, ou eles corriam para abraçar o profeta. Duas coisas, quando Deus mandava o profeta pegar um chifre de carneiro, como esse aqui, que era duas coisas que iam acontecer. Ou Deus ia executar um juízo contra alguém, ou a cidade, ou a nação, ou Deus iria liberar uma bênção muito grande, irmão. Crê no Senhor Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Foi Deus que me deu esse propósito da água aí. O irmão sentiu de trazer no coração uma caixa de copo com água. Eu falei, peraí. Aí Deus falou assim, não põe a mão, deixa aí. E eu esperei o tempo de Deus. Você sabia que até o dia de hoje Deus marcou esse encontro com você, irmão? Você sabia que hoje aqui, essa cisterna rachada, esse poço seco, vai virar uma fonte de água viva na tua vida, meu querido? Está preparado para você ver? As águas vão parar de produzir. Só que tem um porém, você vai voltar assim, eu quero mais dessa água. Aleluia! Nós dependemos desse Deus, querido. Quem chegar e falar assim para mim, eu não preciso de Deus. Precisa sim. Nós dependemos dele. E você tem que abrir seu coração e falar isso para ele. Senhor, eu dependo que o Senhor se manifeste na minha vida desse jeito, assim, assim. Você já falou com Deus dessa maneira? Estou finalizando em 2 minutos. Você já falou com Deus, Senhor? Manifesta, eu dependo de ti. Olha, eu preciso, é uma coisa, depender é outra, irmão. Olha, eu preciso que alguém coloque água aqui para mim. Aí alguém vai lá e coloca. Mas fala assim, eu dependo dessa água aqui o tempo todo, irmão. Aí o profeta Jeremias 17, capítulo 17, vai falar assim. O capítulo 17 vai falar assim. E para os judeus, né, quando você pega um chifre de carneiro, eles falam assim que naquele momento que você pega um chifre de carneiro e dá na mão de um profeta, a guerra espiritual que é travada, ela é destravada. Há uma batalha espiritual que Deus manda dizer para a igreja, prepara para você sair vitoriosa com ela. No livro do profeta Jeremias 17, vai falar que o povo abandonou, virou as costas. E o que acontece lá, o que fala? Aquele que vira as costas para a fonte de água viva, sofrerá, irmão. Pastor, está dando tudo errado. Faz quanto tempo que você não bebe dessa água, hein? Quanto o irmão fala assim, quanto tempo você não bebe dessa água? Está dando tudo errado. Será que você não deixou de buscar na fonte? Você vai perder essa fonte na sua vida, irmão. Você já ouviu falar aí fora que time que está ganhando não? Time que está ganhando não? Aí você vai pôr no teu time gente que não quer nem jogar pelo seu time, nem vestiu a camisa. Sai para lá, velho. Aí você contratou alguém, olha, contratei isso. Deu resultado? Por quê? Está faltando algo aí, irmão. Se coloque de pé, querido.